Vamos continuar ligados, adorando ao Senhor. Que o Senhor se faz presente neste lugar. Amém? Os irmãos podem se sentarem, tá? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Louvar o Senhor, homens e irmãos.
noite, Senhor, para estar adorando ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para dar, Senhor, aquilo que temos, Senhor, de melhor, Pai. Porque quem somos nós, o que temos, Senhor, para ofertar ao Senhor, Pai? Senão a nossa adoração, Pai querido, e devolver, Senhor Deus, um pouco daquilo que o Senhor tem estado, Pai. Senhor, por isso, Deus querido, nós apresentamos nossa oferta, nosso sacrifício, Senhor, que suba a Ti como cheiro agradável, Pai. Nossos louvores, nossa adoração. E agora, neste momento, Senhor Deus, estamos ofertando para a Tua casa, para o Teu reino, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada dia mais essa igreja. Que o Senhor venha, Deus amado, visitar a cada família neste momento. Que o Senhor, Deus querido, venha visitar, ó Pai amado, o órfão, a viúva, aquele, ó Pai amado, que tem necessidade. Os missionários que estão no campo, que o Senhor supra a necessidade dos Teus servos, Senhor, que tem trabalhado, Senhor, com tanta dificuldade, Pai. E que não nos falte, Senhor, o pão de cada dia, pois assim o Senhor nos ensinou a orar, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoa esta igreja. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem orar. Na minha tradução diz convite para louvar a Deus. Amém? Todos encontraram? Vou estar lendo na minha tradução. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se, exultem as nações, pois julga os povos com justiça, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Amém? Vamos continuar adorando o Senhor. Nós encontramos o nosso lugar quando o Senhor um dia nos encontrou. Quando Ele nos achou perdido, caído, e nós ouvimos a sua voz e resolvemos aceitar o seu convite de segui-lo, de servi-lo. E declare a Ele nessa noite toda a sua gratidão por tudo que Ele tem feito em sua vida. Chamando pra viver melhor.
ela tem responsabilidade nessa noite de nos trazer a palavra de Deus. Vamos colocar de pé, por gentileza. Pastor Gilson, faz o favor de orar. Amém. A paz dos irmãos. Amém. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos. E certamente o Teu Espírito Santo já está trabalhando aqui, ó Pai, aleluia. Porque nós estamos no melhor lugar para entrar no mundo, na Tua presença. A Tua casa, adorando e bendizendo o Santo nome. A Tua serva japonesa, Marília, vai trazer uma mensagem da palavra do Senhor, Senhor, que o Paulo tem colocado ao seu coração para compartilhar com a tua igreja, Senhor. Usa ela, que o teu Espírito Santo possa usar incrivelmente, Senhor, a tua serva, abençoando ela, abençoando a nós, abençoando a tua igreja, para a honra e a glória, em nome de Jesus, eu te coloco nas tuas mãos a tua serva, e assim agradeço aquelas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos juntos aqui para adorar o nome do Senhor, para cultuar o Senhor. Porque eu pensei que muitos gostariam de estar, mas não podem nesse momento, se encontram impossibilitados. Muitos gostariam de estar num lugar, num tempo assim, com cobertura, e muitos não podem. Adoram até embaixo de árvores, como nós vemos lá os missionários mostrando. Então agradeço ao Senhor, agradeço por cada vida, agradeço ao pastor por essa oportunidade, esse privilégio, porque eu sei que o Senhor Ele chama cada um com um propósito. E meu propósito dessa noite é de estar aqui trazendo a mensagem do Senhor, trazendo a palavra, essa santa e gloriosa palavra de Deus, para nos alimentar, para nos consolar, nos confortar, nos ensinar, nos corrigir, porque esse é o objetivo da palavra de Deus. Amém? Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, suas Bíblias no capítulo 45 do profeta Isaías. Aleluia. Vamos ler do 1 até o 7. Glória a Deus. E o Senhor colocou no meu coração essa palavra, uma palavra poderosa. E vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar esta noite. Amém? Então, que os irmãos acompanhem. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que me não conhecesses. Eu sou o Senhor, e não outro. Fora de mim não há Deus, eu te servirei, ainda que tu me não conheças. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Amém. Os irmãos podem tomar o assento. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa. Aliás, o profeta Isaías uma Bíblia dentro da outra Bíblia, né? Ele tem 66 capítulos
E ele fala desde o início, fala do Messias e fala do fim. Tudo está aqui no livro de Isaías. E assim, quando Isaías ele profetizou para Ciro, para o rei Ciro, ele ainda não havia nascido. Quando eu olhei isso, eu achei tão interessante que foi 150 a 200 anos antes de Ciro nascer que Isaías fez essa profecia, que profetizou isso que o Senhor falou através da boca de Isaías. Imagine as pessoas falando: quem é Ciro? Que pessoa é essa? Quem é essa pessoa? Não acreditaram, não deviam ter acreditado no profeta. Mas o que eu quero dizer com isso? Que antes de nós nascermos, o Senhor, Ele nos conhece, Ele já tem um propósito para cada um de nós. Então o Senhor falou: não, no dia 16 de 2026, você vai estar aqui. Porque o Senhor escreveu isso, Ele deixou isso escrito, Ele já sabe tudo que vai acontecer. E foi o que Ele disse para Ciro: Ciro vai ser o meu libertador. No versículo 28 do capítulo 44, Ele chama Ciro de meu pastor, sendo que Ciro não era dos povos de Israel, ele não era dos judeus, ele era alguém gentil, que não conhecia Deus. Na verdade, o povo de que ele pertencia, eles acreditavam em dois deuses. Um era um Deus que fazia o mal e outro Deus que fazia o bem. Então o Senhor ele faz questão de dizer: eu sou o Senhor, eu sou o único Deus. O Deus, ele está falando da soberania dele. Ele que sabe todas as coisas, ele conhece tudo e ele faz quando quer. O tempo é dele, ele criou todas as coisas. Esse capítulo aqui ele deixa, assim bem claro a autoridade dele, o poder dele e tudo que ele fez, não deixando dúvida para si. Mas, como ele escreveu esse tempo bem antes de Ciro nascer, o povo ainda não tinha nem sido levado ainda para o cativeiro, Isaías escreveu isso. Como que Ciro ficou sabendo? Sendo que ele não era do povo judeu, ele estava ainda lutando para conquistar, porque ali, antes dele, era a Babilônia dominava. E Ciro não tinha nascido, e ali depois ele foi menino, e foi crescendo em outros povos, fora de Jerusalém, fora de Israel. Então, quando Ciro dominou aquela área, quando ele conquistou, ele tomou Babilônia, depois que o povo foi levado cativo para Babilônia, e lá sofreu, então Deus, ali ele já tinha preparado tudo, ele já tinha escrito tudo. Então, Ciro foi e tomou Babilônia. E não resistiu, como o Senhor falou aqui. Então eu creio que ele foi crescendo, talvez quando ele tomou Babilônia, porque Deus falou para que ele iria livrar o povo dele, ia libertar o povo dele, que estava cativo na Babilônia. E ali Daniel ainda era vivo. Creio eu, a Bíblia não diz quem falou para Ciro, como ele ficou sabendo que ele foi escolhido para Deus, que ele foi ungido. Quando fala assim, o meu ungido, é como se estivesse falando, é um Messias, um tipo de Messias, que foi escolhido para libertar o povo, não sendo um povo judeu. Claro que o povo judeu não ia acreditar nessa profecia, mas aconteceu. Porque tudo que Deus fala acontece. Não cai uma vírgula, não cai um tiro. O Senhor falou, vai acontecer, está decretado. E se o Senhor falou na tua vida, vai acontecer, não importa quanto tempo, não importa os anos que se passam, não importa. O Senhor falou, vai fazer, vai acontecer. E que nós estamos vendo, às vezes nos assustamos com tantas coisas, tanta violência, tanta maldade, tanta não sei o que, tanta crueldade. Mas o Senhor falou. Está escrito que tudo isso aconteceria, que o povo estaria como nos tempos de Noé, casando-se, dando em casamento, despreocupado com tudo, e a gente vê, às vezes se espanta, com tanta coisa, com coisas na igreja, e ali nós sabemos que também está escrito que haveria falsos profetas, homens amantes de si mesmo. Então tudo Deus falou. O povo de Deus, ele não fica, ele não é pego assim de surpresa, não deve ser pego, porque nós conhecemos a palavra. Basta ler as escrituras que o Senhor, ele diz tudo. Tudo
E ali está escrito: e siga foi para libertar o povo de Deus. E o Senhor, Ele fez essa promessa a Ele, né, que quando nós temos um propósito, quando o Senhor Ele nos escolhe para fazer algo, Ele vai à frente, Ele vai adiante, porque aquilo vai se cumprir. Então, como eu disse, todos nós temos um propósito. O Senhor não nos escolheu, não nos chamou de trás da malhada, sendo Ele poderia ter chamado outras pessoas melhores do que eu para estar aqui pregando essa noite. Ele poderia, sim, mas Ele falou: não, hoje é você. Ele poderia ter escolhido outras pessoas para estar orando, intercedendo, ajoelhada por uma certa pessoa, mas não é você. Então cada um tem propósito no reino de Deus. Ele poderia ter escolhido outras pessoas para estar aqui louvando, mas não foi você que Ele escolheu. Hoje vocês estariam aqui louvando, o dia estava marcado. E o dia é hoje. Aleluia! E isso é para alegrar o nosso coração, porque Ele escolheu para estar aqui hoje, ouvindo esta palavra. E hoje nós estamos aqui, porque quantas coisas talvez tenham sido se levantado para impedir de você chegar até aqui. Quantas coisas talvez tenham se levantado para impedir você de estar louvando hoje aqui, para que eu esteja aqui hoje pregando. Quantas coisas o inimigo talvez estivesse planejando para que você não ouvisse esta palavra, que te levante teu ânimo, que te coloque para cima. Talvez tenha acontecido algo no decorrer deste dia para te desanimar. São resistências, são as portas de bronze, porque o bronze é resistente. E talvez você tenha escutado muitas coisas ruins hoje, tenha visto muitas notícias ruins, que entristece, que magoa, que machuca, que você não quer mais ficar nem neste mundo de tão ruim que está. São coisas que vêm para desanimar, para colocar para baixo, mas o Senhor Ele fala: eu vou adiante de você e vou jogar por terra. As portas de bronze vão se abrir, os ferrolhos vão se romper, para que você esteja na minha presença, me adorando, e cumpra aquilo que eu decretei para você, cumpra o propósito que eu determinei para você cumprir. Aleluia! O Senhor vai à frente e Ele vai derrubando. Quando Ele fala, as portas do inferno não existirão. Não é que o inferno vai invadir aqui e a gente vai não, e a gente vai resistir, não. A igreja ela vai adiante, ela vai avançando, e as portas do inferno elas não têm que resistir. Elas vão se abrir, os ferrolhos vão se romper. E assim foi, com Ciro e para nós também, senão não estaria aqui relatado, porque a Bíblia não é somente um livro de história, são ensinamentos para a nossa vida. Aleluia! E Ele diz: para bater as nações diante da tua face, eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Aleluia! Porque a porta que Deus abre não se fecha. E a que Ele fecha é para um livramento. Eu ia falar: ninguém abre mesmo. Mas se Deus fechou, talvez Ele tenha fechado para te dar um livramento. Porque não era para estar aberto. Não vai aí não. Agora não. Não foi assim com Paulo, que ele queria ir para um lugar, o Espírito impedia ele. Por 3 vezes o Espírito Santo impediu Paulo de ir, porque a porta ali se fechou. Não era para ir naquele momento, era para ir para outro lugar. Aleluia! E é assim que Deus faz, é o cuidado de Deus, é o carinho, a proteção do Senhor. E Ele fala: eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Aleluia! Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Às vezes, não só o inimigo tenta nos atrapalhar, às vezes nós mesmos colocamos no coração, às vezes estamos tão desanimados. Às vezes, é algo, sei lá, uma opressão, alguma coisa, um sono, uma preguiça até, que tenta nos impedir de estar na presença, de fazer as coisas do Senhor, de fazer a vontade de Deus. E a gente dá desculpa para Deus, mas Deus conhece o coração. Mas se Ele te chamou, Ele vê que você tem capacidade de fazer, porque Ele vai à frente, Ele que te ensina.
É Ele que vai te encaminhar. Aleluia. Mas muitas vezes nós achamos que não somos capazes. Colocamos no nosso coração, não vou conseguir. Aí acaba desistindo. Porque nós temos essa opção. Né? Ele fez assim com Jonas. Falou para Jonas, vai para um lugar, e Jonas não queria ir. E ele não foi, ele foi para outro lugar. Ele só foi porque Deus pegou ele no laço. Não, você vai porque eu estou mandando você ir. E ele faz isso às vezes com a gente, irmão. A gente teima, não vou. Eu não vou fazer, eu não quero fazer. Mas Deus sabe o que é melhor para a gente, melhor para no total, no geral. Ele não pensa somente no pequeno. O pensamento de Deus é grandioso demais. É muito maior do que o nosso. E a gente pensa tão pequeno. Jonas falou, não vou, aquele povo ali não merece. Aquele povo ali tem que morrer, tem que ir para o inferno. Estou falando com minhas palavras. Mas foi assim. Porque ele achou que aquele povo não merecia. Mas Deus sabia que ele se converteria. E Jonas sabia que Deus é misericordioso e iria perdoar aquele povo. Aleluia! E tantas coisas a gente vê, tanta, como eu disse, tanta ruindade, tanta maldade, a gente fala, não merece. Vai para o inferno. Mas só Deus sabe. Só Deus conhece o coração de cada um. Quantas vezes nós oramos, e às vezes anos orando e nada acontece. Ele é tribulado, não larga bebida, é o filho que é rebelde, e é um monte de coisa. Mas Deus sabe. Não desista, o momento é de Deus. Ele falou que Ele abriria as portas. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Então toda resistência não resiste ao poder de Deus, porque Ele é grandioso. Ele é glorioso. Nada pode resistir ao seu poder. Aleluia. Glória a Deus. E ele fala no versículo 13: te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia. Ali nas olhetinhas, muitas riquezas, muitos tesouros escondidos, porque ele dominou ali nas redondezas, as nações ali, né? Então saquearam seus tesouros, até mesmo o tesouro da casa do Senhor tinha ali escondido, tinha ali guardado. Mas o Senhor, Ele deu, Ele tirou e deu para si. Eu não vou te dar, eu vou te dar. E Deus faz assim, gente. Não, eu quero te dar. Às vezes nós achamos que perdemos algo valioso, mas quando o Senhor dá, Ele dá o dobro. Ele dá sempre em dobro. Irmãos, eu vendi a minha casa, né? Deixei tudo, mas o Senhor me deu um terreno, me deu uma casa, aleluia, melhor do que a que eu morava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque esse Deus, Ele sempre tem o melhor para a gente. E Ele mostra esses tesouros escondidos, são coisas que estão escondidas que a gente nem imagina que ia alcançar, que ia conseguir. Nosso pensamento é muito pequeno, o Senhor é grandioso. Então Ele mostra esses tesouros, Ele dá. Ele nos mostra aqui a palavra, Ele nos revela aquilo que está escondido, aquilo que está em oculto, porque muitos conhecem muito bem, muito a Bíblia, mas não entendem o que nós entendemos. Eles não compreendem o que nós compreendemos, porque eles não têm o Espírito Santo. E nós temos maior tesouro do que esse. Aleluia. O Espírito de Deus nos revelando os tesouros escondidos que estão escondidos aqui na palavra dele, que nos faz crer, nos faz continuar, nos faz avançar e perseverar todos os dias na presença de Deus, agradecendo, orando, chorando, clamando e nos alegrando, aleluia, por conhecer esse Deus tão poderoso. Esse Deus é o nosso Pai, esse Deus é o nosso Senhor, aleluia. E não há Deus como Ele. Que coisa gloriosa. Quando a gente olha para o mundo assim, adorando, idolatrando outros deuses, né, e santos e tantas outras coisas, nós falamos, gente, como que não enxerga? Nós não conseguimos entender por que as pessoas não alcançam
e não entendia. E achava que aquilo era tudo muito legal, muito bacana, que era verdadeiro e que ia conseguir alcançar. Mas quando o Senhor ele abre, ele descortina, ele rasga o véu e nós conseguimos enxergar a verdade, nós conhecemos a verdade e nós adoramos essa verdade e temos o desejo de todo instante estar cantando para essa verdade, cantando louvores, adorando, amando, levantando nossas mãos, estando presentes, chovendo, com frio, com calor, mas queremos estar juntos adorando a esse Deus, aleluia, porque nosso Deus, nós conseguimos alcançar isso. São os tesouros escondidos, aquilo que está escondido, que não foi revelado ainda para todos. Nem todos ainda alcançaram. E a função da igreja é mostrar para esses que ainda não alcançaram, para que vejam, para que conheçam esse Deus, para que percebam que há um Deus, que há verdade nesse mundo. E a verdade é Cristo, aleluia. E ele diz, por que ele fez isso com Ciro? Por que ele levantou Ciro? Para poder libertar o povo. Por que ele levantou? Eu fiquei perguntando, por que não poderia ter levantado alguém do povo de Israel? Algum judeu? Não tinha que ser um gentil? Imaginem eles lá questionando. Porque ele se posicionou. Porque muitas vezes Deus chama alguém que não se posiciona, Deus dá a oportunidade, a pessoa não toma uma posição, não quer. Não vou ficar, não vou fazer, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho sei lá o quê. Não, desiste, não, ele é guerreiro, ele é lutador, eu não vou ter que escolher uma pessoa que vai, que sabe lutar. Alguém que pegue e tome, alguém que lute, que ganhe, que vença, que tome uma posição. E é isso que nós temos que fazer todos os dias, tomar posição. O Senhor mandou para fazer, porque Ele vai garantir, Ele vai na frente. E muitas vezes nós não queremos fazer, nós olhamos assim a aparência, né? Nossa, porque a gente, vou embora. Não, irmãos. É luta, é peleja, é guerra. E nós temos que lutar. Acha que Deus vai lá arregaçar a manga, vai lutar com o diabo? Não. Deus não precisa. Então, peteleca, dá um sopro, já vai longe, porque Ele vai na frente. Mas Ele quer que nós nos posicionemos. Ele quer a posição da igreja. Olhe, ajoelhe e busque. Sabe, irmãos, quantas vezes o Senhor acorda na madrugada e a gente está vou dormir, ainda mais nesse frio. É difícil, né? Não vou falar para ele que é fácil, não é. Sabe, o Senhor, antes ele me despertava, parecia que eu escutava assim, o telefone tocando. Eu acordava o telefone tocando, né? Não tem telefone. Aí eu falei, deve ser para orar. Aí tá, daí depois tocava, eu não levantava mais, fiquei com preguiça. Falei, tá frio, vou orar deitada. Daqui a pouco já não estava mais orando, nem tava. Daqui a pouco eu não escutei nunca mais. O Senhor não me chamou mais assim. E pensar, os irmãos, eu tenho falta. Eu sinto falta do Senhor. Faz isso de novo, faz. Porque Ele não vai ficar perdendo tempo com a pessoa que não quer se posicionar. Tem que haver um posicionamento. Tem que haver esforço. O céu é tomar a força. E quanto mais esses dias difíceis, onde estamos com tantos problemas e aí tanta gente que não acredita mais e a gente olha assim, a pessoa não está acreditando, não vou falar mais, não vou assistir não, a igreja tem que assistir, tem que continuar. E às vezes nós perdemos costumes que eram coisas boas que praticávamos, né? Como exercícios espirituais, ou subir um monte, ou fazer um jejum. Hoje está ficando raridade, não precisa mais. Não precisa. Eu estou buscando a Deus, estou na igreja, estou adorando, mas se Deus quer mais, quer além. Aí a pessoa depois vai querer mais poder, dizer, derrama o teu poder, derrama a tua glória, não vai aguentar a glória de Deus. Porque os sacerdotes lá, eles buscavam, eles sacrificavam, eles faziam vídeo da
aproveitar a glória de Deus. Quando veio a glória de Deus, cai. Daniel, olha, Daniel, quando ele viu a glória de Deus, caiu de joelho, ao prostrado. Aí nós cantamos, derrama a tua glória, derrama. Não é assim não, irmãos. Para quê? Para que queremos? Para ficar simplesmente para sentindo, mas depois sai daqui, já sai vazio de novo, chega lá fora, já está fraco, já está vazio. Não, o Senhor quer que o Espírito seja renovado todos os dias, todos os dias, todos os dias, e a gente continua buscando e estando de pé. Porque o Senhor fala com o servo dele quando está de pé. Fala, levanta que eu falarei contigo. Então levanta, se põe de pé, se põe na posição, continua. Coisas para desanimar, tem dias que a gente vai estar desanimado, tem dias que a gente vai estar mais cansado, isso é normal, isso é físico. Estar cansado, estar isso é físico. Mas e o espiritual? O espiritual tem que estar de pé, todo dia de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele chamou Ciro aqui por amor do meu servo Jacó. Então, era a pessoa que estava disponível e por amor de Jacó ele chamou Ciro para libertar o povo dele que estava cativo. Aleluia. Foi promessa que ele fez? Ele fez promessa para Abraão e de Israel, meu eleito. Ele elegeu aquele povo, ele elegeu Israel. Então, porque o Senhor, ele falou, ele elegeu, ele prometeu aquele povo, então ele falou, não, vou trazer alguém para libertar aqueles que estão cativos. E assim foi. Ciro, muito inteligente, ganhava ali a guerra, então, por ali das nações naquela época, né, era o maior império, e ali ele foi, desviou o rio, entrou pelo rio e tomou. Eles nem lutaram direito, porque Belsazar estava lá dando uma festa, bebendo, se embriagando e pegando o tesouro da casa do Senhor, e ali fazendo aquele festão. Todo mundo achava que ali ninguém ia entrar, porque eram as portas de ferro, escudos de bronze. Não, estamos protegidos. E às vezes nós pensamos isso. Estamos protegidos, estou servindo ao Senhor, estou indo para a casa do Senhor, estou protegido. Não. Tem que estar na torre de vigília, tem que estar vigiando, tem que estar orando, tem que estar jejuando na torre, porque ele estava ali bebendo, se divertindo numa festinha. Foi quando o Ciro entrou ali e tomou Babilônia. Assim acontece. Ele deixou aqui como exemplo para que nós estivéssemos vigiando. E ele diz, eu chamei pelo teu nome, pus-te o sobrenome, ainda que não me conhecesses. E ele não conhecia o Senhor. Mas Deus usa quem ele quer. Ele pode usar muito para abençoar o servo do Senhor. Ele usa. Quantas pessoas que não servem ao Senhor já me ajudaram? Muitos exemplos. E Deus tudo que ele usa. Usa mesmo. Foi o que ele fez aqui. Glória a Deus. No 5 ele diz, eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te direi, ainda que tu não me conheças. Então o Senhor, ele faz todas as coisas com quem ele quer. Não se expande se de repente o Senhor enviar algum ímpio para te abençoar. É porque foi o Senhor que mandou. Não foi da vontade dele, foi do Senhor. Para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. E ele faz questão de repetir isso, para que Ciro saiba que só havia um Deus. E ele fez por causa do Senhor. Ele ouviu essa profecia, ou ele leu algum livro de Isaías, não sei como, assim como eu disse, talvez Daniel tenha falado para ele, porque Daniel estava lá cativo na Babilônia, e ali ele obedeceu. Ele poderia não obedecer, poderia, porque ele tinha outro Deus, servia outro Deus, mas ele obedeceu. Ele falou, não, sim, ao Senhor, há um Deus nos céus. Então ele obedeceu, e assim ele fez, e assim ele foi próspero, porque ele conquistou ali muitas das nações.
E o objetivo do Senhor em trazer esse povo também dele é para que as nações conhecessem o Deus, porque Deus sempre tem um propósito, para que o nome dele seja glorificado, seja conhecido nas nações, seja exaltado. E esse é o papel da igreja hoje, de fazer com que o nome do Senhor seja conhecido, com que o Senhor seja exaltado, com que ele seja glorificado, com que todos que nós pudermos trazer para a presença de Deus. E assim o Senhor faz. Por isso ele escolhe a cada um, ele escolhe a igreja, ele nos escolheu. Hoje não é só o povo de Israel que é esse, não, hoje a igreja é o Israel de Deus. Estamos aqui para dar exemplo, para levar o nome do Senhor. E no 7 ele fala: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aleluia. O Senhor, ele cria tudo. Quando ele diz, aqui é um emblema, porque quando ele fala assim, eu crio o mal. Por isso que muitas pessoas, quando acontece uma coisa triste, quando morre alguém, quando tem algum diagnóstico, falam assim: poxa, se Deus é tão bom, Deus não poderia me curar, Deus não poderia fazer isso. Por que Deus é assim? Deus é amor, eu sirvo ao Senhor, eu sou servo do Senhor. Porque todos nós somos iguais. Quem fez o pecado não foi Deus, foi o homem que pecou. Satanás, ele foi criado perfeito, mas ele caiu, e na queda dele ele trouxe o pecado. Deus, ele não criou o pecado novamente, não, mas o inimigo, o homem que está sempre dando brecha para o inimigo. E eu lembro, toda vez fica na minha mente essa menininha de 10 meses foi estuprada. Misericórdia. Eu falei: gente, isso pode ser demônio. Isso foi demônio usando aqueles homens. Meu Deus. E isso acontece. Deus ia querer isso? Deus não quer. Deus não quer essas coisas. Deus não se trata dessas coisas. Ele não fez essas coisas. Mas as coisas acontecem por causa dos homens. Do pecado moral dos homens. E muita coisa Deus permite. Deus permite certas coisas para juízo, para conserto, porque o mundo é tão mau. É o que ele permitiu com o povo dele. Foi o povo eleito, o povo escolhido. Israel era para dar exemplo, era para mostrar que só havia um Deus, só havia um Senhor. E o povo começou a se corromper, começou a idolatrar, a adotar outros deuses e tantas outras coisas, fazendo maldade, queimando seus filhos no fogo e tantas outras coisas. Aí veio o mal. Foi Deus que fez? Não. O mal é a ausência do bem. Assim como ele fala: olha, eu criei as trevas, eu criei a luz. Ou seja, se há escuridão, é porque não tem luz. Porque quando a luz chega, a escuridão tem que sair. E o Senhor nos chama de luz do mundo. Então, onde nós chegarmos, onde estivermos, se houver treva, a treva tem que sair, irmãos, porque somos luz. Somos a luz do mundo ou não somos? Deveríamos pelo menos ser. Porque o Senhor nos chama de: vós sois a luz do mundo. Que coisa gloriosa! Então, onde eu chegar, se houver uma treva, pronto, vai sair. Da mesma coisa o mal. Se o bem chegar, o mal vai sair. Então, se não há amor, porque Deus é amor, é porque Deus não está. Então, quando ele fala: eu crio o mal, é porque ele se afastou. É porque ele não está naquele negócio. E aí vem as coisas ruins. E se há caos, é porque também a paz não está. E quem é a paz? Quem é o príncipe da paz? Então são coisas que nós temos que pensar: gente, então Jesus não está. Está tendo caos, está tendo briga, e Jesus não está nesse negócio. Chama o nome de Jesus. Jesus, vem até aqui.
clama o nome dele. Se tiver caos, se tiver trevas, clama o nome dele, porque ele é tudo isso, ele é amor. Se tiver maldade, clama o nome de Jesus. E essas coisas são dissipadas, porque ele tem todo o poder para desfazer treva, todo o poder para desfazer o mal, todo o poder para curar, para sarar, para salvar. Ele diz aqui, ele é o Todo-Poderoso. E ele diz que faz todas as coisas. Eu faço todas essas coisas. Aqui a soberania dele, a autoridade dele. Como nós falamos, o poder é dele, a honra é dele, a glória é dele. E se estamos aqui esta noite, é para a glória dele, é para o louvor dele. Nós não estamos aqui em vão, não estamos aqui brincando, simplesmente estar aqui falando só por falar. Não é a palavra do Senhor, que nós viemos nos alimentar dessa palavra, nos fortalecer e crer para continuar essa caminhada. E não só guardar para nós, mas também para enviar, para falar, para levar o Evangelho a toda criatura. Ele fala: destilar aos céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. O Senhor criou a terra. Perfeito. E aí plantou o homem, aleluia, para cuidar da terra. E o que o homem faz? Vai destruindo por onde passa. Vai destruindo tudo. Então por que perece o homem? De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados, das suas maldades. Mas, irmãos, enquanto a igreja estiver aqui nessa terra, há esperança, aleluia. E é por isso que o Senhor deixou a igreja na terra. Porque um dia nós também não estaremos aqui. E aí, como que vai ficar a terra? Sem a igreja, sem o Espírito Santo. Mas enquanto tiver os remanescentes, aqueles que não desistem, aqueles que se posicionam, aqueles que dobram seus joelhos, aqueles que oram uns pelos outros, os que intercedem, os que louvam, os que tocam, os que colocam o programa, os que ficam na porta, os que ficam na cantina, aleluia, cada um com um propósito, aleluia. Aleluia! E esse ano, o Senhor já sabia que o pastor Antônio estaria aqui, foi ele que designou. Não, vai para lá, porque lá está com carência em tal coisa. Porque é assim, porque cada um sabe fazer uma coisa. Nós não sabemos fazer tudo, não somos tão perfeitos assim. Quem dera fôssemos, mas não somos. Então, onde há carência, onde há falta, o Senhor coloca. Aqui tem uma mulher que está faltando isso aqui. Está quase bom, mas está faltando um negocinho. Ali que ele não tem. Aí vai e coloca aquela pessoa que vai fazer aquilo ali. Vai cumprir o propósito de Deus. Porque não é para nós. O culto é para agradar o Senhor, aleluia. Não é para mim, mas é para Deus. Não é para o pastor, mas é para Deus. Não é para o ministério de louvor, mas é para Deus, aleluia. Glória a Deus, é tudo para Ele, irmãos. Nós cansamos de cantar para Ele, é por Ele, é por causa dEle. Mas às vezes nós queremos, vou ficar ali, vou ficar comigo, tem tanta gente. Não, é para Deus. A palavra é dEle. A palavra é dEle. Aleluia. E saiba que o Senhor, Ele não vai deixar de operar na nossa vida. Ele opera da maneira dele. É porque às vezes nós esperamos de uma maneira, mas o Senhor, Ele tem outro jeito de trabalhar. Às vezes nós esperamos uma coisa, mas não é aquilo ali não é o melhor de Deus. O Senhor, Ele tem um propósito, nós não compreendemos, mas Ele tem.
E às vezes nós entramos num vendaval, num temporal, numa luta, mas o Senhor, Ele vai na frente. Quantas vezes nós já passamos por dificuldades que o Senhor já nos tirou? Consegue contar? Consegue lembrar? Quantas vezes você teve aflito, angustiado, mas o Senhor foi lá e te livrou? Será que pode imaginar? Pode lembrar, olha, aquela vez, é mesmo, eu tive aquela vez assim, 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 mas o Senhor me livrou. Olha, eu tive uma dificuldade, certa vez o Senhor foi lá e me resgatou, me livrou. Nossa, passei por um perigo agora, mas o Senhor me deu um livramento. Por quantas vezes? Incontáveis vezes, irmãos. Incontáveis vezes, porque Ele não deixa você no perigo. Ele não deixa você no vento. Ele não deixa você na tribulação, aleluia. Ele não vai deixar, irmãos. Ele não vai deixar. Ele vai abrir as portas. É a palavra dele que diz. Ele fez para Ciro, que era um rei. O que ele não pode fazer para o povo dele? Por quê? Ele pode, se for para cumprir o propósito dele. Ele tem um propósito, aleluia. Eu gostaria de pedir o presbítero Osvaldo para cantar aquele louvor. Um louvor conhecido da Cassiane, irmãos, que tocou no meu coração para cantar. Sabe que às vezes eu percebo a igreja um pouco cansada, desanimada. Eu também, tá, gente? Não é só os irmãos, não. E é bom louvar ao Senhor, adorar ao Senhor com alegria. Fala com ele nessa noite, com a beleza.
dia temos experiências pessoais, no trabalho, na rua, mas existem aquelas experiências que são genuínas e somente com Deus. Certa feita, dormindo, eu estava ali lembrando, dormindo, no sono profundo, cansado, acordava às 4 da manhã, de repente eu senti um toque, eu acordei, e uma voz falava para mim assim: levanta e ora. E eu levantava, orava, mas teve uma vez que eu estava tão cansado, é uma experiência que me marcou muito. Estava muito cansado e aquele toque de novo veio assim, me chamou. Eu senti aquela voz, conhecia a voz, uma voz mansa, meiga, suave, mas uma voz bem, sabe, de muita autoridade, que você conhece. Aí eu cheguei e falei assim: Senhor, eu vou acordar, vou levantar, estou muito cansado. Aí ele falava para mim assim: mas eu não vou deixar você ficar cansado. Eu falei assim: mas eu vou acordar 4 horas, Senhor. 4 horas da manhã, eu vou trabalhar o dia inteiro, mas eu não vou deixar você ficar cansado. Sabe o que eu tive coragem de fazer? Virar do outro lado. Virei de lado como se estivesse dando as costas para Deus. E ele me falava, eu falava: não vou levantar. Olha que loucura. Aí a voz não me chamou mais. Quando eu acordei 4 horas da manhã, o olho estava desse tamanho, aceso, parecia que eu tinha dormido uma semana inteira. Andando na pontinha do pé, peguei o ônibus, aí aquele banquinho que tem ali onde Jesus está chamando, logo na porta, sentei ali, botei o joelho no alto, comecei a querer dormir, não dormia. Estava como alguém que foi rejuvenescido. Cheguei lá na Praça da Bandeira, saltei, poxa, não consegui dormir. Estou bem pra caramba, estou andando. Quando eu cheguei embaixo do viaduto, ele me fez lembrar: eu chamei você para esse horário. Os meus passos iam assim, acelerados. Quando ele falou, meus passos abaixaram. Consequência disso, fiquei mais de 10 anos sem ele falar. 10 anos, mais de 10 anos. E eu falava para ele assim: Senhor, me chama de novo. Sabe aquele filho que quer ser chamado? Eu podia acordar, eu botava o relógio, era um despertador. Eu podia acordar, ele despertava, eu acordava, mas eu queria que ele me chamasse. Mas ele me chamou mais. E aquilo me doeu tanto, me arrependi, chorei. Falei assim: Senhor, um dia eu falei assim: Senhor, estou com tanta saudade de quando o Senhor me chamava. Eu conhecia a tua voz, eu conheço a tua voz. Resposta nenhuma. Aí passou um tempão, do nada, toque veio de novo. Aí ele falou assim: levanta e ora. E eu levantei imediatamente, porque eu lembrei. Passei aquele dia horrível, porque eu virei as costas para Deus, lembrei de tudo, e nunca mais eu caí nessa cilada. Hoje eu me recolho, às vezes eu estou no alto, subo no alto da laje, fico lá sozinho olhando a paisagem, e lá eu começo a conversar com ele, eu ouço a voz dele. É um privilégio que você não tem noção de você ouvir a voz do teu Senhor, falar com Ele. Do nada você está assim, trabalhando, de repente Ele vem e fala, e você sabe que é a voz dele, você opa, Ele está falando. É algo refinado, porque a voz dele é segura. Tu sabe que a voz dele, porque aquela voz incisiva, não é aquela voz trêmula igual a nossa, insegura, para falar alguma coisa. Ele fala e você entende na hora, ele fala, vai lá, você já, é ao mesmo tempo que ele fala para você ir, já manda você ir para falar com a pessoa, para
Ele é completo. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. Fala para Ele onde é a sua dor, onde é a sua necessidade. Vamos orar? Fala para Ele. Ele só ouviu eu falar porque eu falei com Ele de forma diferente. Eu me humilhei na presença dele. Eu falei, eu estou com saudade da sua voz. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Ele pensou, deve ter pensado, agora eu vou te responder. Eu vou te responder com uma outra cultura. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele nos ensina. Então, nessa noite, ore a Ele, fala com Ele. Fala com Ele nessa noite. Fala para Ele o que você precisa. Abre o seu coração. Oremos, Pai de amor. Nós somos gratos. Somos gratos porque o Senhor nos escolheu. Ainda estávamos no ventre de nossas mães, o Senhor já tinha ciência, já tinha conhecimento de quem nós seríamos. Andávamos perdidos, desgarrados, como ovelhas sem pastor. Mas o Senhor nunca tirou os olhos de nós. Quantas coisas erradas nós fizemos, quantos erros nós cometimos. Mas o Senhor não se esqueceu de nós. E hoje nós estamos aqui, Senhor, fazendo menção do Teu nome, porque muitos aqui um dia já se dobrou diante de uma estátua de madeira, de barro ou de pedra, de gesso. Mas hoje, Senhor, estamos diante da Tua presença, porque Deus é Espírito. E importa que aqueles que Te adorem em Espírito e em verdade. E hoje nós sabemos que o Senhor tem olhos e vê, tem mãos e toca, tem nariz e cheira, tem pés e anda. E o Senhor anda no nosso meio, ouve as nossas orações, recebe, Senhor, o aroma suave dos louvores. Tu está vivo, Senhor, entre nós. Nós te agradecemos nessa noite pela Tua salvação. Nós nem entendíamos, mas o Senhor já via, Senhor, um processo de trabalho para nos salvar, para nos libertar do pecado, e nos resgatou com o braço forte do pecado. Estávamos tão aprofundados no pecado que só um Deus maravilhoso como o Senhor poderia nos arrancar do pecado, que assim o Senhor fez. O Senhor nos livrou com o braço forte, nos trouxe à tona. E hoje nós podemos dizer que hoje nós somos felizes. Obrigado, Senhor, por nos resgatar, por nos salvar, por nos libertar de nós mesmos e nos trazer, Senhor, para a Sua maravilhosa luz. Senhor, existem trechos da nossa vida, lugares da nossa vida que estão doendo muito. A nossa alma sente dor em alguns pontos. Toca, Senhor, toca na vida dos teus servos que nesta hora estão passando por momentos, meu Senhor, tão difíceis. E às vezes, meu Senhor, sem até entender o porquê que estão passando por isso. Porque existe processos da nossa vida que nós não entendemos o porquê passamos por isso.
permaneça, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. O nosso moto? Aleluia. Dê uma linda salva de palmas.